Olá, boa tarde a todos. O Instagram tá avisando todo mundo que tá na área. Não é surpresa, nós agendamos essa live desde terça-feira e é sobre estresse e fome emocional. Quem não tá vivendo momentos aí de muita ansiedade, de estresse, agonia, né, impotência? E vocês sabem, né, que isso vai impactando na nossa dinâmica, no nosso estilo de vida, como, por exemplo, a fome, né, a ansiedade, todas essas melancolias, vamos dizer, esses incômodos, esses desequilíbrios acabam afetando a nossa forma de sentir fome e de fazer escolhas. Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre isso, porque é algo muito sério e que muitas vezes nós somos pegos em armadilhas, em arapucas, até internas ou da mídia mesmo, da nossa família, etc., para manter essa prisão, essa loucura com uma alimentação inadequada. Então, vamos ficar atentos, orando, vigiando, ter mais consciência, ter mais lucidez. E a minha convidada de hoje, né, como sempre, a doutora Gabriela Chaves, ela vai explicar um pouco mais sobre isso, mas o importante dessa live é você se sentir mais forte, mais acompanhado, mais preparado para lidar com esse estresse e trocando o seu estilo de vida para ancorar essa mudança, porque se você faz sempre as mesmas coisas, você colhe sempre as mesmas coisas. Então, como que nós vamos mudar essa história? Como que nós podemos ajudar as pessoas que amamos a mudarem essa história? Então, esse é o mote de hoje. Vou chamar aqui a Gabriela Chaves, a Gabi. Então, Gabi, para quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse. Enquanto eu fixo aqui o tema da nossa live de hoje. Pode ser? Tá bom. Claro que Então, pode ser. manda ver. Senta a pua. Então, vamos lá. Pessoal de casa, meu nome é Gabriela Chaves, eu sou nutricionista, gosto de me voltar para as áreas clínicas da nutrição, para as doenças crônicas degenerativas, para as doenças autoimunes, para as alergias. Eu gosto muito da nutrição na alergia. Inclusive, hoje, eu recebi uma paciente com muitas alergias e eu tenho certeza que a nutrição, né, claro, com vários suplementos, vários óleos essenciais, várias homeopatias, vai ajudar muito essa paciente que tem um quadro alérgico assim muito complicado. Então, eu sempre me volto para as doenças crônicas porque eu gosto de ver a nutrição na essência. Quando vocês vão ao médico, o médico prescreve alguma droga para atenuar os sintomas. A gente, o nutricionista, a gente quer que vocês se livrem dos medicamentos, claro, que com muita responsabilidade, que ninguém vai tirar remédio de diabético tendo que tomar remédio. Então, a gente quer essa melhora, a gente quer participar do seu diário alimentar. Então, isso é muito satisfatório e é com isso que eu trabalho. Isso. Então, Gabi, é fantástico esse trabalho que a Gabi faz, porque ela acompanha o paciente a cada 2 meses. É lógico, se ele quiser conversar com ela antes, no intervalo também. Mas a cada 2 meses o paciente retorna com todos os resultados dos exames, do que aconteceu ao longo desses 2 meses de tratamento. É muito fantástico, eu me sinto muito segura. Porque às vezes eu não atendo, no momento eu não estou atendendo, eu sempre encaminho para a Gabriela, ou quando é o caso, né? Mas eu me sinto muito tranquila de encaminhar, porque eu sei que você vai fazer tudo pautado nos exames daquela pessoa, porque muitas vezes as pessoas nos procuram dizendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, já fui em vários médicos, estou cansada e tal. Eu falo, mas sem os exames, sem ter uma noção, não é suficiente, porque muitas vezes ele não tem consciência, ele não tem uma boa leitura corporal, ele, de repente, sabe, tá ali num lugar mais, vamos dizer, escondido, né, da consciência do que aquela saúde debilitada representa. Então, eu acho que pé no chão, cabeça, né, no universo, aberta para tudo, mas o pé tem que estar no chão. E a Gabi faz uma leitura dos exames que eu digo que é a maior fofoqueira.
Ela pega os teus exames, ela não faz uma leitura convencional, ela tem um curso, inclusive, onde ela ensina as pessoas, né, os profissionais da saúde, a interpretarem os resultados de um exame. Então, é muito comum as pessoas pegarem os exames, ela mesma olha lá, de tanto a tanto, estou bem. Mas não é assim. Essas faixas, elas são configuradas para o universo da doença, para o universo dos medicamentos. Então, você não sabe de verdade o que você tem, enquanto você não tem alguém que leia seus exames com a precisão que essa fofoqueira tem. Fofoqueira da nutrição. Muito boa, Laboratorial. muito legal. Eu pedi para o Fernando, né, que é meu ex-marido, mandar os exames para a Gabi, e eu não tinha contado nada para ela que ele estava ali fazendo uns exames ele estava visitando um pneumologista. Eu não falei nada para a Gabi, só falei, Gabi, o Fernando está sentindo isso, 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 o que você acha? Pede para ele mandar os exames. Aí ele manda os exames e a Gabi, olha, eu estou vendo aqui que o pulmão está sob estresse. Eu falei, caraca, essa mulher é fogo, só com os exames. Mas é isso, gente. Hoje nós vamos falar sobre estresse e fome emocional. Nós temos falado já bem um tempo, esse trio alquímico tem falado sobre sono e saúde mental. Estresse, ansiedade, gula, né? Compulsão alimentar, distúrbios alimentares, tem tudo a ver com saúde mental, gente. Tá tudo junto e misturado. Com saúde intestinal, porque, né, o intestino produz um monte de neurotransmissor. Então, a Gabi vai falar um pouco sobre isso, mas sempre nesse clima. Eu sei que aqui com a gente tem várias pessoas que estão estudando nutrição, estudando medicina, escrevendo, são terapeutas e tal. Mas também tem muitas pessoas que são leigas e querem só conversar com pessoas que confiam, que é o nosso caso, eu espero, né? Então, mas eu sempre peço para a Gabi, para a Carol e tal, para usarmos expressões mais amorosas para que todo mundo possa entender. Sempre sérias, sempre comprometidas com a ciência, né, com os estudos e tal, mas uma linguagem o mais amigável possível, porque todo mundo merece. Eu acho que antigamente eu pensava que os médicos são os donos da bola, hoje, os profissionais da saúde. Hoje eu penso assim, 40% são os profissionais da saúde, 60% são os pacientes. Então, eu acho importantíssimo que o paciente seja bem informado, até porque quem fica com ele 24 horas por dia é ele mesmo, né, Gabi? Então, Gabi, vamos falar sobre essa questão aí do estresse e como esse estresse, essa ansiedade, essa qualidade ruim do nosso estilo de vida pode afetar a nossa forma de se alimentar, de se nutrir e criar um círculo vicioso, ou podemos aqui com a nossa live desmontar esse círculo vicioso e dar um salto quântico. Então, Conceição, eu lembro que eu pedi para a gente fazer essa live, que eu queria muito falar, porque eu estava atendendo muitos pacientes, muitos mesmo, com alterações emocionais. E que isso tinha um impacto tão grande que eu, como nutricionista, muitas das vezes não conseguia chegar naquele lugar. E aí hoje, eu gostaria de começar da historinha do início, porque assim a gente consegue ir andando e consegue indo para frente. Então vamos lá. Se a gente parar para pensar, tá? Vamos pegar no início, quando a medicina avança, quando nós estamos ali em 1990 e a gente consegue ter equipamentos que podem fazer as leituras no nosso cérebro. Então, com o avanço da medicina, esses equipamentos começaram a fazer análises para as pessoas que tinham dislexia. Ele conseguia ver uma alteração no neurônio, vou inventar aqui, no lóbulo direito, occipito ventral da visão, e através de estímulos, tudo acontecia dentro do neurônio, e esse neurônio, com alguma disfunção, fazia com que a gente não tivesse uma boa leitura, trocasse as letras. E com os estímulos, a gente poderia modificar essa região. Então, conseguia ver a região da audição,
podendo fazer a modificação. Então, toda alteração física ou fisiológica sempre é a nível de dentro do neurônio. E por muitos anos, todas essas avaliações eram feitas e muitas melhoras para os pacientes, podendo fazer algum estímulo dentro daquele neurônio. O problema é que os anos foram passando e quando a pessoa ia adquirir um carro, uma bicicleta ou tinha um ataque de fúria, a área não tinha nenhuma modificação. Dentro do neurônio, nada acontecia lá dentro. E aquilo intrigava, né, os pesquisadores, os neurocientistas, que começaram em 2005, eles trazem equipamentos que conseguem mapear o cérebro por fora, não só dentro do neurônio, isso precisava de uma tecnologia, e quando eles conseguem mapear fora, Fora, quer dizer, todas as áreas, né? Então, não, na verdade, não mais dentro do neurônio, e sim fora do neurônio, nas sinapses, aonde um neurônio se comunica com outro neurônio. Sim. E o neurônio, gente, é uma célula, que nem a célula do fígado, que nem a célula do rim, é uma célula que, para nós, que não somos neurocientistas, pouco estudada, pouco falada, mas ela é uma célula que precisa comer, que cresce, que amadurece, que faz conexões. Então, nessas sinapses, nessa comunicação de um neurônio com outro, as emoções, as escolhas aconteciam. Então, quando você ia comprar um carro e decidia, gostei de todos, mas eu quero esse verde, eu quero essa bicicleta azul marinho, nesse momento, tudo acontece nas sinapses, nas comunicações. E aquilo foi um grande salto para a medicina, para entender que essas emoções aconteciam fora do neurônio. Todo neurônio tem 10 células do sistema imunológico protegendo esse neurônio. A gente chama de células da glia. Mas são 10 células do sistema imunológico, 10 guardas, que tomam conta e protegem o neurônio para que ele não seja atacado. Nessas sinapses, as emoções acontecendo, vamos agora dar um passo para trás. Eu comendo mal, comendo fast food, me alimentando mal, eu agrotóxico, pesticida, bebendo bebida alcoólica, todas essas interferências, o que elas vão fazer? Com que o meu nervo vago, que ele é grande, tá, gente? É o comunicador entre o sistema nervoso central e o sistema gastrointestinal. Essa comunicação precisa estar muito limpa, sem interferência, porque se eu tiver uma prisão de ventre, eu tenho que comunicar ao meu encéfalo, ao meu comandante, para ele gerar uma resposta de aumento de peristaltismo e eu soltar meu intestino. Porque não adianta ele cortar meu ácido clorídrico se o meu problema não é no estômago. Então, ele tem que estar muito consciente para gerar uma resposta. Só que esse nervo vago, pelas nossas abundâncias, começa a trazer toxina, bactérias, fungos, toxinas dos fungos, muito lixo para essa região. E outra coisa muito interessante é que a nossa barreira intestinal, do epitélio intestinal, a nossa oclusão, é feita por proteínas. Essas proteínas, elas têm que permitir que o intestino abra e feche o tempo todo. Então, elas que fazem a oclusão ou a abertura para a água do sangue entrar e fazer uma limpeza. Só que quando a gente vai comendo excesso de trigo, transgênico, milho transgênico, essas proteínas acabam se perdendo. E a gente, no processo inflamatório, a gente perde essa oclusão e fica mais permeável, tanto para entrar problema como para sair toxinas do intestino. Sair. Uhum. Exatamente. E aí a gente pensar na dermatite, pensar na psoríase, nos eczemas, muitas toxinas adentrando o sangue. A barreira hematoencefálica é uma barreira na altura da nuca da gente que impede que o sistema cardiovascular, né, as toxinas desse sistema invada essa região do nosso neocórtex, do nosso cérebro. Ele é muito protegido. Só que essas proteínas que fazem a barreira
São as mesmas proteínas que fazem a barreira do nosso intestino. Uma vez que a gente está com desbiose, que a gente está com síndrome do colo irritável, doença de Crohn, retocolite, será que a nossa barreira hematoencefálica está tão rígida e poderosa a ponto de impedir toxinas de entrar? As toxinas entram. Aonde que essas toxinas vão se depositar, Conceição? Nas sinapses, nos intervalos, nas comunicações dos neurônios. Provocando chiado, né? Chiado, interferência, né? Exatamente isso. Quando eu deposito lixo na minha comunicação, na minha sinapse, eu estou aqui com emoções. Então, as minhas emoções de alegria, de paz, de sabedoria, com lixo interferindo, eu vou gerar outras emoções, de ira, de raiva, de ansiedade, de impotência, de mágoa, de agitação. E neste momento, essas substâncias que não vão ficar ali sozinhas, elas vão adentrar no hipotálamo. O hipotálamo é o nosso coordenador. O hipotálamo, para que ele existe? Ele coordena o sistema endócrino. Todas as nossas glândulas endócrinas são coordenadas pelo hipotálamo. E ele, se eu tenho muito hormônio tiroidiano, tiroxina, T4 no sangue, ele não vai estimular a hipófise, para a hipófise não estimular a tireoide, não vou produzir TSH. E o meu TSH não vai subir porque eu tenho muito T4 no sangue. E é o hipotálamo que vê isso. Tem muito estradiol no sangue, eu não vou produzir o FSH para estimular o ovário. Então ele é o controlador. Uma vez que essas substâncias entram no hipotálamo, que é o coordenador, né, o efeito feedback, né, não tem, ele vai estimular a via a produzir. Essa substância vai se ligar aos nossos aminoácidos. Tem muitos aminoácidos nessa região. E vai formar os neuropeptídeos. Eu já vou encerrar esse bloquinho. Esses neuropeptídeos são extremamente tóxicos, são extremamente inflamatórios, criados por substâncias neurotóxicas, né, esses sentimentos ruins com aminoácidos. Todas as nossas células têm terminais receptores para esses neuropeptídeos. Mas as células que mais têm terminal para esses neuropeptídeos, pasmem vocês, são as células imunológicas. E essas células imunológicas, com esses neuropeptídeos diários, porque a gente está falando de uma ação diária, de um sentimento, porque padronizado agora, né, com essa lixarada, eu começo a mutar essas células imunológicas. E eu falei que um neurônio tem 10 células imunológicas para protegê-lo. Imagina essas células, também as nossas células, que limpam as células mutantes, que limpam lixo que todo dia a gente produz no nosso sistema disfuncional. E aí é nosso sistema imunológico que eu vejo, de todo mundo, com o estresse, claro que o hormônio do estresse, adrenalina e cortisol vai ser liberado, porque isso é um estresse para o nosso organismo. Eu vejo as pessoas com o sistema imunológico debilitado e esse sistema não atuante, 1 Covid, 2 Covid, 3 Covid, as pessoas adoecendo, gripando, inflamando, processos inflamatórios. Então, para a gente começar, era isso que eu queria trazer, Conceição, porque isso é muito sério e isso vai ter grandes impactos para o nosso sistema. Sim, assim, falando de uma forma bem alegórica, é um efeito dominó. Sabe aqueles joguinhos que você empurra o primeiro dominó e todos vão caindo? Você consegue derrubar milhões de dominós tocando só o primeiro. Então, o nosso estilo de vida, ele pode provocar um efeito dominó no sentido destrutivo, porque o organismo ele tem suas formas de atuar, suas dinâmicas. E ele vai fazer aquilo que ele pode para te salvar. Pensa bem, se você sente vontade de vomitar ou se você sente vontade de ter diarreia, é o corpo que está tentando se defender. Então, sempre vai tentar, o organismo sempre vai tentar. Então, assim, o que nessa alegoria que nós estamos trazendo aqui é assim, o que você come afeta o que você sente. E o que você sente afeta o que você come. Então, quando começa, o negócio vai
uma bola de neve que vai crescendo. E tem uma notícia que eu acho mais ou menos boa e ao mesmo tempo ruim. Quando você é jovem, né, o teu organismo ele tem uma capacidade de recuperação mais rápida. Eu lembro de crianças com distúrbio de atenção na sala de aula que se alimentavam muito mal. E com 2 dias, 3 dias, uma semana de regeneração, né, de reconstrução de um hábito alimentar, elas já davam respostas incríveis na escola, né, mensurado pelo desempenho escolar. Então, quanto mais jovem o organismo, mais rápido ele se recupera. E quanto mais idoso o organismo, quanto 50 mais, 60 mais demora para sabe, para retomar esse caminho. Então, a proposta da nossa live de hoje é como retomar esse caminho. É lógico que é multifatorial. Você, como eu tenho falado ultimamente, nós temos falado nas nossas entrevistas e tal, a respiração, né? O lazer, o orar e vigiar, a oração, buscar, né, o máximo possível, se você não tem muita grana, caminhar, né? Trabalhar com a natureza, plantar e tudo mais. Se você tiver algum recurso, fazer uma reflexologia, uma massagem, mas você precisa abrir trincas dessa panela de pressão, porque, na verdade, esse efeito dominó vai dando uma pressão no cérebro, uma pressão no ser, no coração, no estômago. O estresse ele afeta muito o sistema digestivo. Ele se fecha, né? Quando você está muito ansioso, o sistema digestivo para, ele trava, porque ele entende que você está no lutar ou correr. E aí o sistema digestivo precisa de tempo, precisa de expertise para acontecer. Então ele para tudo para você correr. Só que você não vai correr, você vai ficar ali parado na ruminância, no estresse, na ansiedade. Então a nossa live de hoje é para isso. Como que eu saio desse círculo vicioso? Então, vou trazer também mais uma informação para a gente ir pensando e construindo, para a gente no final entender como sair. Então, pensa que o seu sistema imunológico modificado, com mutação genética, porque os neuropeptídeos grudaram ali, e você está no estresse, como você muito bem falou, então você está em luta e fuga. Se você está em luta e fuga, o sangue tem que estar nos seus membros. Corre, que o leão vai te pegar, fecha essa mão e lute. E desde a nossa era das cavernas, isso desde a nossa ancestralidade, o sangue sai das vísceras, do neocórtex, do pensamento, da sabedoria, do raciocínio e vai para a extremidade. Então, pensa que se eu não tenho sangue nas vísceras, se eu for comer no estresse, eu não vou ter fogo, acne digestório para transformar. A minha comida vai virar cinza. É uma comida que não vai me nutrir, porque eu não tenho força de transformação. Inclusive, pode até fermentar e dar gases, né? Porque enquanto tudo que está parado não dá muito certo. Fermentar é do lado de fora, do lado de dentro não é legal fermentar. Exatamente isso. Agora, imagina o seu sistema imunológico todo nessa região, porque ele está preparado para o leão que vai te rasgar. Vocês vão lutar. E agora você não tem sistema imunológico para suas vísceras, interno. E as células que nós temos estão mutadas. E aí coisas acontecem ali dentro daquelas vísceras, daquele sistema digestivo inoperante, devagar, lentificado. E as coisas vão crescendo, o acúmulo de toxina, o acúmulo de sujeira, porque eu não tive o sistema imunológico, ele está toda hora na periferia esperando alguém te atacar. Quando a gente fala desse eixo do estresse, adrenalina, cortisol, vamos lá. A amígdala cerebral, ela tem o formato de uma amêndoa e ela está colada no hipocampo. Curiosidade para o pessoal de casa. Vocês sabiam que um psicopata, ele tem a amígdala cerebral muito pequenininha. Ela é menor que uma ervilha. Por quê? Porque a amígdala cerebral, ela ativa, ela gera ação para o medo e para o estresse.
Então, ela cria memórias aversivas. Nossa, eu andei de avião, teve uma turbulência, eu nunca mais quero andar de avião. E claro, essa memória aversiva, ela te protege, ela te gera sobrevivência. Eu vou me prevenir porque aquele lugar ali é perigoso. Eu não vou passar mais na Lapa do Rio de Janeiro no escuro 3 horas da manhã, porque quase fui assaltada. Então, isso é um mecanismo de memória para que você possa sobreviver. Então, essa amígdala cerebral, ela é uma amígdala que vai gerar, né? Ela limita o uso da função do cérebro. Então, ela vai gerar respostas e memórias. Quanto mais cortisol, quanto mais adrenalina, mais ela vai crescendo. O psicopata não tem essa amígdala grande, por isso que ele não tem medo de nada. Ele desafia o perigo. Ele gosta de adrenalina. Ele não está nem aí porque isso aqui não cresceu dele. Claro que tem várias outras situações. Sim. A substância cinzenta, nós temos a substância branca, que é a gordura do cérebro, a bainha de mielina, que vai dar o potencial de ação, que vai fazer o neurotransmissor que você produziu no corpo do neurônio chegar na fenda sináptica. Então, ela dá capacidade de você gerar a ação de prazer, de bem-estar, de alegria. O neurotransmissor tem que chegar na fenda. Se não tiver bainha de mielina, ele vai caminhando, caminhando e não chega, e eu não tenho aquela neuroquímica do bem-estar. Quando a massa cinzenta é onde ficam as nossas neurotrofinas. Gabi, o que é isso? Nossas proteínas. E essas proteínas, elas vão dar funcionalidade para o cérebro, neurogênese, neuroplasticidade, um cérebro rico, inteligente, iluminado, que eu vou olhar para a Conceição e vou ver a expressão dela, e através da expressão dela eu vou me ligar e vou mudar o meu comportamento. Por que que o autista não muda o comportamento dele? Porque essa substância cinza dele está diminuída ou não tem as neurotrofinas. Sem essa substância cinza, eu não consigo ter empatia. E o psicopata, ele não tem empatia. Ele não está nem aí para você, se você está rico, está pobre, está feliz. Ele, primeiro, ele. Então, o autista não é um psicopata, mas ele também não tem esse neurônio espelho, então ele não consegue observar a sua reação para mudar o comportamento dele. Para socializar, né? Para socializar. E quem controla isso são as neurotrofinas, que se divide em 4, BDNF, NGF, NT3 e NT4. Então vamos lá, a NT3 ela cuida dos neurônios dopaminérgicos, da sobrevivência, porque o Parkinson está aí. Por que essa perda de prazer? Porque a gente está procurando prazer de língua. E dando tanto prazer no intestino, formando as beta-amiloides, formando proteínas tóxicas. E a gente não tem mais esses neurônios dopaminérgicos. A NT4 cuida dos neurônios motores e sensoriais. Então, de eu tirar a neuropatia do diabético, ele não sente o calor, ele queima o dedo, a ferida dele cresce tanto no pé que ele não presta atenção. Então, essas neurotrofinas são importantes para o cérebro. O BDNF, ele fala, o neurônio, ele tem o corpo celular, o axônio, ele tem os dendritos. Ninguém vai tirar um neurônio inteiro, se o seu problema é só no corpo celular. Então, o BDNF fala, tire só o corpo celular, tire só o axônio, não tira tudo. Porque se eu tirar tudo, fica o espaço vazio. Também, né, Gabi? Exatamente, exatamente. Essa já é mais aqui cheia de mitocôndrias, por isso é termogênica. Uhum. E esse neurônio, quando ele é recolhido rápido demais, sofre apoptose, você fica com o espaço vazio. E a sinapse? Como é que eu vou fazer a comunicação deixando um espaço vazio porque eu não tenho BDNF? E aí, o Lawrence, que escreveu um livro muito legal, Keep Your Brain, o Lawrence, que é um neurocientista, ele falou da neuróbica para o cérebro, que é muito importante. E por que ele fala dessa neuróbica? Porque essa amígdala cerebral, a gente no estresse alimentar, no estresse emocional, no estresse fisiológico, essa amígdala não para de crescer. Ela rouba espaço do hipocampo e ela padroniza, porque agora você cria uma repetição de padrões do estresse.
e você não tem resiliência para o estresse. Você sabe que vai dirigir, você briga com todo mundo no trânsito sempre. Você chega em casa, você briga. Qualquer coisa que saiu do lugar, você se estressa. Essa amígdala do estresse, ela não tem, ela cria a memória, mas ela não tem uma memória. E Lawrence, ele explica que se a gente fizer coisas que quebram a nossa rotina, a gente forma as neurotrofinas e a gente desconecta essa amígdala e a gente diminui o tamanho da amígdala. Então, por exemplo, se a sua mão dominante é a direita, começa a tentar escrever com a esquerda. Se você come com a mão direita, passe a almoçar com a mão esquerda. Se você vai mandar um zap, feche os olhos e mande um zap de olho fechado. Quando você vai escutar uma live, escute de olho fechado para que você trabalhe melhor o seu hipocampo e suas memórias. Essas mudanças de rotina no cérebro dão resiliência para o estresse, desconectam o estresse e a gente consegue ter um resultado muito melhor, fazendo com que essa glândula que está ao lado do hipocampo, ela atrofie, que ela não fique tão exposta. Então, claro que se essa glândula estiver muito evidenciada, a gente vai começar a entrar naquela fome hedônica, não mais a fome fisiológica, porque essa glândula quer recompensa. Ela quer um alimento que relaxe, que dê prazer, porque eu estou tensa, porque eu estou no estresse. E o estresse pede alimento palatável. Muita gordura, muito sal, muito Muita açúcar. bebida, E rápido. né? Bebida. Tem gente... Eu estava ouvindo a entrevista de uma artista bem famosa, não vou falar o nome, e ela falando, cara, que a única coisa que fazia boa companhia para ela era o álcool. Então, ela Dopamina. tomava álcool o dia inteiro, porque ela sentia que... Mas isso era uma perspectiva totalmente alterada, né? É a tal Sim. da fome hedônica, que isso nem é fome. Mas no meu livro O Poder do Cérebro e da Mente é muito curioso, porque tem vários capítulos. E um deles é exatamente sobre isso. O Keeping Your Brain mantém o seu cérebro vivo, o seu cérebro ativo. Quando você faz sempre as mesmas coisas, você fica o cérebro entra numa zona de conforto e ele emburrece. Então, eu gosto muito também de um exercício que você está falando aí, já que vamos aproveitar. Quando sua mente está muito repetitiva, muito ruminante, pega um bloquinho, pega um papel e começa a escrever o que está vindo na sua mente e que está te incomodando. Ou aquilo que eu não posso esquecer de pagar a conta, eu não posso esquecer isso, não posso... faz uma lista do que você não pode esquecer. E aí você vai ver que não é tanta coisa, é que você fica ruminando e fica repetindo e o cérebro parece que é um monstro de coisas que você tem que fazer e que você está devendo e você se sente culpada. Aí você põe num papelzinho e fala, cara, é só isso. E ó, já estou fazendo esse. Então, é a amorosidade. Eu sinto que é um ato de amor para com você. Quando você vê que você está descarrilhando, porque tudo isso que a Gabi falou, falando de uma forma alegórica, é adernando, se for um barco no mar, né, quando o barco começa a virar, ou se for um trem, você está descarrilhando, ou se for de carro, você está subindo na calçada, gente. Ou se for na praia, você está se afogando. Então, vamos olhar para isso com amorosidade. E assim, muitas pessoas pensam, a Gabi e a Conceição vão falar do que é bom comer. Legal, vamos falar. Mas você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Porque eu lembro de uma menina que ela tinha obesidade mórbida e ela falava, eu comia um frango inteiro em 5 minutos e eu não sabia qual era o sabor. Eu não sabia nada, ou seja, era algo totalmente compulsivo. Não existia um prazer. Ela está comendo por prazer, para, né, ocupar um vazio. Mas, na verdade, é uma coisa muito mórbida, muito zumbi, porque ela falava, eu comia o frango inteiro em 5 minutos e eu não percebia, eu não sentia nada. Eu tinha que comer outro, e mais pão, e mais isso, mais aquilo. Então, é respirar. Aquela técnica que você ensinou de soprar no saquinho de papel, que é muito usado em hospital, né? Respira.
põe um pouco de oxigênio no seu cérebro, tira o excesso de gás carbônico do seu cérebro, porque o gás carbônico em excesso, quando você não inspira o suficiente, você fica com tudo ácido, porque o gás carbônico com a água do pulmão, do sangue, vira ácido carbônico. Então, fecha os olhos, respira, escreve, faz alguma coisa totalmente fora do contexto, tipo o mouse, né? Eu sou canhota, mas aqui em casa todo mundo é destro, então eu uso o mouse de uma destra. Mas de vez em quando eu ponho o mouse na minha mão esquerda também. Então, às vezes são coisas tão simples que fazem tanta diferença. Eu aprendi agora uma técnica da automassagem, né, da acupuntura, que você trabalha a sola do pé, né? É a reflexologia, mas tem pontos do pé que é exatamente, e da mão também, que é exatamente para... Aí você fala assim, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não tenho tempo, você está falando isso porque você não tem filho, não tem cachorro, não tem isso aqui. Caraca! Tem que ter tempo. Se você tem filho, aí mesmo é que você tem que ter tempo. Se você tem pet, aí mesmo que você tem que ter tempo, porque você escolheu ter filho, escolheu ter pet, então tem que ser uma coisa bacana, legal, faz com as crianças. Eu, quando meus filhos eram pequenos, eu queria meditar e eu ficava puta, porque eles juntos eu não conseguia meditar, eles ficavam subindo em mim, choravam e queria isso. Conclusão, acordava às 5 horas da manhã, fazia meditação, quando eles acordavam eu já tinha meditado. Então, são escolhas. Gabi, fala que eu não estou parando de falar. Não, eu estou adorando, você está certíssima. O que eu posso trazer para o pessoal de casa são dados muito curiosos que eu pego nos exames laboratoriais e os pacientes que estão com alterações mentais, né, ou ansiedade ou depressão, em sua maioria, eles apresentam um zinco muito baixo. E é interessante que os pacientes estão tomando muito zinco, Conceição. E nós somos seres duais. A dualidade a gente está o tempo todo usando. Então o zinco não anda sem o cobre. Quando vocês estão tomando altas doses de zinco, o cobre, que é o diapasão maestro do corpo, do organismo, ele cai. Só que o cobre também estimula a noradrenalina, a alegria e a ação do cérebro. Então o excesso de zinco vai diminuir o cobre. E por que eu notei que o zinco diminui nos pacientes com alterações neurológicas? Primeiro, os cristais de insulina são feitos de zinco. Então, a insulina é feita de zinco. Outro fator, a nossa imunidade. Lembra que eu falei dos neuropeptídeos? A nossa imunidade depende muito de zinco. Então, o nosso zinco é depletado com essas células mutagênicas. O nosso sistema endócrino é extremamente dependente de zinco. E os 4 pilares das neurotrofinas são ativados pelo zinco. Então, este zinco, e também o nosso glicogênio, a nossa glicose agrupada, a enzima que vai soltar a glicose é ativada pelo zinco. E o cortisol, depois de secretado na corrente sanguínea, ele é ácido e ele precisa ser eliminado. A enzima que metaboliza o cortisol é ativada pelo zinco. Então é um zinco que se depleta. Não é porque estamos comendo pouco zinco, mas sim porque estamos gastando muito zinco por uma necessidade maior. Então, claro, não sou contra o suplemento, mas como eu sempre falo, e a Conceição também sempre fala, zinco ponderal e zinco imaterial. O zinco da homeopatia, um zinco quântico, chás que tenham zinco. Mas e o cobre? Então, o cobre, ele é um diapasão, ele precisa ser suplementado. O que eu estou dizendo é que se você suplementar zinco, tem que colocar o cobre na fórmula. Junto. Se você tomar um zinco quântico ou homeopático, não precisa botar o cobre, porque ele não é material. Então, isso não tem problema. Ele só está ali para dando a mensagem energética. Exatamente. E aí, se a gente tem medo do suplemento, a gente pensar em chás. O chá verde tem muito zinco, tem a L-teanina,
que acalma o cérebro, ele ativa P450, faz limpezas no cérebro, muito legal. A gente tem a camomila, que tem zinco, o gengibre, que tem zinco, e o hortelã tem zinco. Então, a gente pode fazer essas sinergias de usar mais chá e menos matéria-prima, porque a matéria-prima é perigosa, ela pode, em excesso, diminuir algo que estimula o teu cérebro e vocês entrarem mais em embotamento do que já estão. Sim. Então, aqui é uma dica do zinco para o pessoal de casa, porque todo mundo está tomando zinco aleatoriamente, comprando em qualquer lugar, e a gente tem que ter mais Caraca, não responsabilidade. sabia. Isso é uma realidade que eu não sabia. Mas, assim, quando eu vou na Naturaltech, quando eu vou nesses congressos, eu vejo muito stand vendendo suplemento, assim. Chega a ser aterrorizante o tanto de suplemento e as pessoas comprando e com sacola e tal. Eu falo, gente do céu, e suplemento é vendido como se fosse varinha de condão. E muitas vezes sem exame, com automedicação. Eu lembro que quando fui para Natal, uma nutricionista me indicou era um suplemento, era um remédio, assim, fitoterápico, natureba, para o sono. E tinha zinco, porque o zinco é importante para o sono. Sim, sim. Só que, eu BDNF. tomei, só que eu tomei 2 caixas. Naquela época eu estava com um distúrbio de sono, eu tinha acabado de sair do Covid, estava meio zoada. E aí eu tomei 2 caixas. Eu comprei, o fabricante é lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Eu comprei 2 caixas e tomei. Aí quando você foi fazer meu exame, você lembra? Meu zinco estava lá no chapéu, cara. Muito alto, E muito não é alto. normal isso em mim. Ou seja, aí eu avisei para a nutricionista, olha, toma cuidado com esse medicamento aí, com esse suplemento, porque essa dose de zinco está fora de escala. Aí ela foi lá e tomou, sei lá, espero tenha tomado as providências. Mas eu tenho um morro de medo com suplementação. Tem que ser realmente com um profissional muito consciente e que acompanhe de perto. Não se suplemente de nada, gente. Por exemplo, é comum as pessoas comprarem na internet selênio, magnésio, vários tipos de magnésio. Cuidado, porque o que é bom fora de escala pode ser péssimo, Eu né, concordo Gabi? com você. E assim, o zinco em excesso, esses minerais são micro, né? A gente tem que falar dos São micronutrientes. oligoelementos. Oligoelementos, eles são Exatamente, microdoses. microdoses. E nós, eu não vou me incluir, porque eu não dou macrodoses, mas estou falando do meu grupo. Está dando macrodoses de micronutrientes. Não há necessidade disso, porque nós estamos com uma microbiota muito adulterada, com muitos patógenos, e quem vai se beneficiar é o patógeno. Ele come o seu micronutriente, ele come o seu hormônio em excesso, E tudo que fica, tiver ó, em excesso. bombado, fica sarado para o quê? Para te E- ferrar. Exatamente. Então, assim, outro elemento que eu gosto muito para quem está com alteração da mente, que eu também vejo muita alteração, é o cromo. O cromo, ele forma os receptores de insulina. E claro, se você está comendo, porque quando eu estou ansioso, eu estou estressado, é natural eu comer mais besteira, eu fico mais ansioso, então eu vou pegar um saco de biscoito e vou abrir logo, eu não vou querer cozinhar. Eu estou com muita ansiedade a ponto de esperar para o meu arroz ficar pronto, o meu feijão. Então, esses pacientes, eles têm ação da insulina muito do pescoço para baixo. Essa insulina está o tempo todo trabalhando para botar o açúcar para dentro da célula. À noite, quando a gente dorme, a gente precisa que essa insulina se ligue nos receptores de cromo no cérebro para poder fazer a glinfagem, que na verdade, gente, é abrir o ventrículo da gente, porque eu estou pensando. E agora eu não posso eliminar nenhum neurotransmissor. Eu estou produzindo um monte de neurotransmissor que depois vai ser metabolizado, não serve mais para nada, e vai ser eliminado. Mas ele só vai ser eliminado quando eu parar de pensar. Para isso eu tenho que desligar meu cérebro. A insulina, ela faz essa limpeza, ela abre os ventrículos do cérebro e joga
a sujeira, as toxinas que passaram, o lixo que se acumulou nas sinapses, vão sair. Mas é com a ação da insulina. E E se a não tiver insulina o precisa do cromo, cromo. exatamente, que forma os receptores de insulina. E às vezes o cromo que a gente come está formando um receptor do pescoço para baixo. Não está conseguindo formar porque aqui está mais em cima. E a gente depleta muito cromo. E o cromo também, ele transporta, ele tira, ele traz analgesia, ele transporta, ele forma a transferrina que vai transportar o ferro, levando oxigênio para distensionar o cérebro. Então, o cromo é importante. E aí a gente pensar que sim, suplementar cromo, mas também temos chás. E a casca da laranja, o chá de casca da laranja, tem muito cromo. Claro que os cereais integrais tem muito cromo, a batata doce tem muito cromo. Mas a gente, casca de laranja, fazer um chá dele com camomila e dente de leão, tem muito cromo. Eu tenho um chá que eu faço, que é o detox, que eu ponho a rodela do limão inteiro, Isso é sabe? Porque vai o sensacional. suco e vai a casca. Isso É é muito legal. Tem na loja sensacional. também. Eu que desenvolvi, tem no livro Poder de Cura do Limão. É lógico, gente, que nós temos que pensar em cítricos orgânicos, Sim, né? Porque sim, sempre. o limão é mais fácil você encontrar limão orgânico do que laranja orgânica ou tangerina Exato. orgânica. O limão ele tem uma capacidade de autodefesa muito superior à capacidade de autodefesa dos demais cítricos. Então, esse exemplo que a Gabi deu é bem legal, mas eu substituiria pelo limão caso você não tenha acesso a uma laranja mais Maravilhoso. orgânica. Muito melhor. Então, Incrível, assim, incrível. e tem outro elemento também para o cérebro, porque a gente está falando dessa tensão, que é o fósforo. Então, se a gente pensar que o fósforo acende a luz, acaba com as alergias, a adenosina trifosfato. Então, né, tudo é ATP, ATP, ATP. Então, quando a gente perde um fósforo, sempre vai vir uma enzima para dar mais um, para a gente guardar essa energia. E o cérebro, pasmem vocês, é porque a gente não para pensar nisso. Mas quando o seu coração bate, primeiro bateu no cérebro. Quando você fala, primeiro a fala veio no cérebro. O cérebro é um órgão que oxida demais, porque ele é muito rápido, inflama com facilidade. Muito ativo. Precisa muito ativo. Então ele precisa de uma célula protetora do cérebro chamada astrócito. Então ele precisa dessa célula muito eficiente, muito eficiente. É uma célula do sistema imunológico que fica lá ao redor dos neurônios. E sabe qual é a maior função dessa célula? E ela precisa de muita energia, o cérebro gasta muita energia. Por isso, pessoal de casa, eu estou falando a nível cerebral. Eu implico com jejum feito sem orientações, porque você está numa rotina estressante, trabalhando, e você resolve fazer um jejum intermitente. Mas o seu cérebro, que está comandando você no estresse, vai gastar muita energia que você naquele momento não está dando. Isso pode tensionar e gerar mais estresse e neuroinflamação entre as sinapses. E aí, se a gente parar para pensar, esse cérebro que tensiona, que precisa relaxar, porque o astrócito ele fica ao redor do neurônio. Ele faz 3 funções primordiais para o cérebro. A primeira função, ele retira o glutamato, que é excitatório, que deixa o cérebro muito excitado, lá da fenda sináptica. Então, quer tirar glutamato, tem que ter astrócito. O astrócito também faz a reserva de glicogênio para na hora que você tensionar, você não vai lá quebrar e acionar toda a rota para chegar a glicose no cérebro. Então, ele libera glicose imediatamente para o cérebro. E a terceira, estudada agora, nessa descoberta, que o Alzheimer tem muito a ver com isso, porque o nosso cérebro gera muito lixo, e esses lixos acumulados no neurônio atrofiam o neurônio e ele para de funcionar. O astrócito produz uma substância que recolhe o lixo imediato dessa oxidação rápida que o nosso cérebro gera. Então, o astrócito ele tem uma importância muito grande. E o fósforo é um grande fator essencial para esse cérebro, para gerar ATP, 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 porque isso aqui oxida demais, e a gente pensar que tem chás, né?
a cavalinha é muito boa, Cavalinha. feno grego e Uau. camomila. Então, assim, E dente de leão tem também. Coca-Cola também. Tem Coca-Cola. Coca-Cola tem bastante Fósforo, ácido muito fosfórico. fósforo. E a zero, né? Tem que ser a zero, que tem triplo. E o povo ama. E acha que Gente, está mandando repetindo, muito bem. cavalinha. Cavalinha é uma das plantas mais antigas do planeta. Nossa, é uma planta muito, muito, muito guerreira. Aí você falou camomila e qual foi a outra que você falou? Dente de leão E fenogrego. e feno grego. Muito legal. Então, assim, todas essas. E aí, quando eu falo, claro, suplementos, a gente tem o fósforo da homeopatia, que é incrível, e ele trabalha muito o fígado, ele trabalha muito as alergias. Então, assim, a nossa mente, ela está conectada. Ela é responsiva e, ao mesmo tempo, ela é uma resposta do que estamos fazendo internamente. Se eu tenho um Crohn, por que a minha mente vai estar tão boa assim? Se eu tenho fístulas intestinais. Então, tudo está conectado. E o fígado é um órgão que filtra, é nosso central de banho. Se ele lava todas as toxinas, mas se ele estiver sobrecarregado, com uma dieta muito da proteína, muito remédio, as pessoas mais velhas estão tomando muitos suplementos e muitos remédios. Porque assim, o suplemento não está entrando para substituir o remédio, ele está entrando com o remédio. Isso sobrecarrega o fígado. E o sangue que sobe é o sangue que foi lavado pelo fígado. Esse fígado não tem condição de lavar e pela carótida vai mandar um sangue muito sujo, tóxico, para essa região muito protegida, muito funcional, muito rápida, que oxida com facilidade. Então, assim, isso é um Sim, parâmetro geral do sim. E cérebro, né? já que você está falando de lavar, não podemos esquecer da hidratação, né? Da água. Porque o cérebro, quando falta água no cérebro, é muito rápido. Você começa a ter problema de percepção, problema de raciocínio, problema de clareza e tudo mais. E as pessoas estão tão acostumadas a não se hidratar que não sabem como é um cérebro funcional. Então, tudo isso acontece porque o cérebro está bem hidratado, está bem oxigenado e está bem nutrido. Então, eu sempre digo, para ligar o cérebro, primeiro água, segundo respiração e terceiro alimentação. Mas não adianta você se alimentar sem estar hidratado e sem estar respirando bem. Deu para pegar? É uma coisa, é assim, ó. A base é água e oxigênio, respiração. E aí o topo é o alimento. Então você precisa de muito mais água e oxigênio do que alimento. Perfeito. Mas é perfeito. Isso tudo está no meu livro Poder do Cérebro e da Mente. Olha que lindo. E no Eu amo, eu acho que livro Nutrição do Futuro, né? sim, sim, eu falo muito dessa parte por causa dos autistas, e eu sempre falo que pensamentos são lugares. Quais os lugares vocês querem estar? Porque todos os nossos pensamentos podem ser modificados. Tudo é mutável, o tempo todo. Mas às vezes a gente padroniza um pensamento, Conceição, a gente fica só com aquilo e batendo e Ruminando. falando, ruminando e Ruminando. falando do problema. E a gente tem que mudar. E mudar é com nutrição. A nutrição fisiológica vai te dar oportunidade, uma água de qualidade, uma água solarizada, magnetizada, uma água de chá, porque o chá ele tem elétrons. Então, assim, eu não gosto de beber água, Gabi, eu não estou bebendo água. Beba chá. Faz um chá gelado e seja feliz. Então, Água de assim, coco, quem hidratação. É pode, né? isso, é Não vou falar para o isso. povo do sul, mas né, do sudeste para cima tem água de coco. Tem tanta coisa que você pode fazer para se hidratar, não gostando de água. Então, assim, tudo que nós falamos fecha, é como se fosse uma chave geral, sabe? Nós estamos falando hoje de estresse, mas nós temos falado sobre hidratação, temos falado sobre sono, temos falado sobre respiração, temos falado sobre nutrição. Então é isso, gente. Faltam 5 minutos para acabar a nossa live. Sou E rápido. sempre passa rápido, sempre voa. Lembrando que essa live vai ficar salva, eu vou salvar agora quando nós terminarmos, né? Mas, Gabi, eu desejo que você fale um pouco do seu livro, Alimentação do Futuro.
que foi lançado no começo do ano, lá no Congresso do Câncer, né? Então, vamos lá. Esse livro, eu comecei a escrevê-lo antes da pandemia. Professora dando aula e via que as perguntas eram as mesmas e eu comecei a pegar as minhas aulas e, na verdade, fui ali, e principalmente na pandemia, né? Porque ali na pandemia eu fui colocando e fazendo uma catarse. Quando eu vi, já tinha um livro escrito e de várias consultas de consultório, de atendimento de consultório. Todo mundo com problema de tireoide. Eu falei, eu tenho que falar da tireoide, explicar, né? Eu gosto de, como vocês viram, eu gosto de explicar a função e depois falar do alimento, das técnicas que eu utilizei em consultório, que vi bons resultados. Então, eu peguei questões de consultório, questões da mente, o leite de inhame, que eu adoro, e os Nós ontem resultados fizemos que... uma live maravilhosa. Por favor, assistam, tá no nosso perfil. Maravilhosa. Então, assim, os hormônios, as alterações, os problemas gastrointestinais, porque muitas das vezes a gente não entende como que o nosso ácido clorídrico é produzido e que esse ácido clorídrico, ele tem uma função primordial na digestão. Sem ele, eu não elimino toxinas, bactérias, eu não faço a digestão da carne, e hoje nessa pegada, nesse mundo tão proteico. Então, assim, o livro é um compilado de várias informações simples para quem gosta, estudante de nutrição, mas para os leigos, para as mães dos alérgicos, é muito facinho, tem receitas para cada bloco, Não, eu eu coloco achei, receita. assim, cortando, porque eu preciso cortar. Eu que apresento o livro, fui convidada para apresentar o livro, fiz com muito carinho. Mas o livro ele é muito legal, porque a Gabi fala de uma dificuldade de saúde, de uma patologia e tal. Ela já vem com várias dicas na sequência da fitoterapia, dos vibracionais, dos chás. Ela vai falando um a um como que você consegue lidar com aquela desarmonia com terapias mais naturais, mais integrativas. Então, é um livro, é um guia de consulta É um também, guia. sabe? Isso aí, é um guia para o consultório das nutris, ou até dos terapeutas, ou até mesmo dos fisioterapeutas, para ter um guia ali, porque todos os nossos pacientes são leigos e eles querem informação, e a gente está aqui para acolher da melhor forma possível. Então, tem aí na Doce Limão, na loja Doce Isso. Limão, e Então, boa máxima que o tenham ele. livro Nutrição do Futuro ele está à venda na nossa loja virtual como livro de outros autores. Então, tem lá no link da bio, você entra lá e também é isso, entrando no perfil da Gabi, ela direciona para a loja do Doce Limão. Porque o Doce Limão tem toda uma estrutura, né, de loja virtual e tudo mais, graças a Deus vai indo muito bem. E aí é um prazer enorme estar vendendo o livro da Gabi. Mas quem quiser comprar direto com ela também pode, porque ela autografa, né? Assim, Sim, direto ao sim, vivo, né? Porque não pelo sim, correio, sim, porque ela sim. não tem No estrutura de consultório enviar. tem livro. Isso, é isso aí. Gente, tá acabando, foi muito legal. É o último dia do mês de outubro, outubro rosa. Fechamos com chave de ouro, trazendo para todo esse universo do feminino, porque eu sempre penso que não importa qual gênero você, né, qual é a sua opção de gênero, mas sempre dentro de nós tem um feminino e um masculino. Né? Nós somos, né? Nós temos lateralidade, cada lado representa o pai, a mãe, o feminino, o masculino. Então, não é uma questão de gênero, é questão de energia. E então, Outubro Rosa foi um mês onde nós celebramos bastante essa questão do feminino, da mama, né? do colo, do peito e tudo mais. E fechamos com chave de ouro com essa live falando de calma, baby. Vamos reduzir esse estresse. Vamos Isso reduzir aí. essa ansiedade. Vamos botar você mesma no seu colo, tá bom? É isso aí. Sensacional. Um beijo, pessoal, e até Beijo. a próxima. Bom descanso. O Halloween é hoje? Halloween é hoje, bruxinhas. Tá. Puxa, eu tinha que estar vestida de bruxa. Ah, Pois mas eu é, sou mas tá uma bom. bruxa. Tem muita gente que fala que você é uma bruxa. Eu falo que yes! Adoro. Eu não preciso de estacionamento, porque a vassoura cabe em qualquer cantinho. É isso aí. Arro! Até, gente. Tchau, Agora eu vou tchau. salvar, tá? Tchau.
Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no nosso canal para estar recebendo todas as postagens que nós fazemos com uma certa frequência e também dá um like. Clica no sininho, porque isso vai nos ajudar a crescermos juntos. O bacana do crescimento não é solitário, é incluindo e estamos na prosperidade, na abundância, no aprofundamento juntos. Bora! Inscreva-se no nosso canal. Arro!